Pois é, estamos de volta. Gente, é aquela história, né? Precisa acontecer uma tragédia para a gente acordar. O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro alertou para a precariedade do cuidado com a nossa história, com a nossa memória. Isso é em todo o país, que no Distrito Federal não é diferente. E olha que a gente está falando de uma região, de uma cidade que tem parte da sua estrutura tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. São 79 museus em todo o Distrito Federal. O plano piloto concentra a maior parte deles. Espaços que guardam histórias preciosas, contam a versão das maiorias, das minorias, e contam o nosso passado a cada descoberta, a cada peça acrescentada ao acervo. 6 desses prédios são administrados pela Secretaria de Cultura, que diz executar manutenção periódica e recuperação quando necessário. Mas os dados não são animadores. Mostram que o investimento na área tem caído. Em 2017, o orçamento do GDF previa 0,57% para a área da cultura. No orçamento de 2018, o GDF tem para gastar com cultura 0,40%. Estão todos eles com problemas, todos eles sendo recuperados um a um. Alguns necessitam de cuidados mínimos, cuidados que uma boa dona de casa consegue fazer, um dono de casa consegue fazer. Outros não, outros precisam de projeto sofisticado, de investimento maior. Mas a gente vem conseguindo, um a um. O único museu administrado pela Secretaria que está fechado é o Museu de Arte de Brasília. Segundo a pasta, depois de 10 anos abandonado, o museu começou a ser revitalizado em outubro do ano passado. Viemos ver as obras, mas às 8h30 da manhã nenhum operário. De acordo com o governo, o Museu Nacional da República recebeu manutenção no ano passado. Na mesma época, o Museu Vivo da Memória Candanga também passou por reparos. Mas ainda tem muita coisa a ser feita. O Museu Vivo da Memória Candanga é o único conjunto arquitetônico em Brasília todo feito em madeira, e é assim para preservar as características da construção original. Então, especialistas dizem que é preciso ter atenção redobrada na conservação desse espaço. Mas, numa rápida olhada, a gente percebe que a madeira está fofa em alguns pontos e os fios de energia expostos. Um perigo que pode causar um curto-circuito e até um incêndio. Chamas que levariam mais uma parte da nossa história. Incêndio como o que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro no fim de semana. A princípio, 90% do acervo foram perdidos. A vice-diretora da instituição admitiu que o detector de fumaça do museu não estava funcionando. Serão necessários 15 milhões de reais para a recuperação do que dá para ser recuperado. Mas parte da história do país está perdida. Sem uma política de ação, nós não conseguimos dar um passo. Nós não conseguimos redimensionar custos, não conseguimos redimensionar os problemas. Então, nós precisamos olhar para os museus mais atentamente, a partir do reconhecimento de que esses sinistros eles podem acontecer conosco a qualquer momento. Vocês viram o Museu da Memória Candanga? Madeira velha, fiação elétrica exposta, tudo isso no Distrito Federal, dentro de uma vegetação que é seca e num clima tão seco quanto o do deserto. Aí depois uma faísquinha ali de um curto-circuito pega fogo, não dá nem tempo de acudir, a gente vai falar, que susto, como é que será que isso aconteceu? Apesar do que a gente mostrou aí na reportagem, em nota, a Secretaria de Cultura garantiu que as obras estão ocorrendo normalmente e que devem ser concluídas no primeiro semestre do ano que vem.